separei alguns livros aqui para recomendar para vocês, que esses aqui é da pilha, eu separei duas pilhas. Uma pilha dos que realmente mudaram a minha vida, que foram livros muito marcantes, e os livros com informações boas, informações legais, mas que não foram tão transformadores, pelo menos não pra mim. O primeiro aqui dos transformadores é esse aqui, ó. Dá pra ver bem? Deixa eu ver mais pertinho. Que é Mindfulness, Atenção Plena no Movimento. Que é muito legal, ele junta a neurociência com a meditação, mas de uma forma ativa, de uma forma que você consegue fazer com o movimento, com a linguagem corporal no dia a dia, para ativar esse estado de atenção plena, que é muito parecido com esse estado de presença, que a gente vai falar um pouco na oratória hoje. E aí quando chegar lá eu me aprofundo um pouco mais. O poder da presença, que é exatamente um dos assuntos que a gente vai falar hoje, que é muito transformador. Muito. Foi através desse livro que eu comecei a entender melhor a conversa da linguagem corporal, da oratória, da comunicação empática com a neurociência e com os treinamentos cerebrais. Então, como a gente consegue fazer treinamentos cerebrais para ter uma melhor performance, para ter uma melhor oratória, sem a gente precisar na hora lá que for falar em público, ficar pensando nisso, ficar pensando, qual é a técnica, não posso pôr a mão no bolso, tenho que ficar com os braços cruzados, tenho que mexer, tenho que abrir o peito, sem a gente precisar ficar pensando nesses detalhes de técnica, mas só com treino cerebral a gente já consegue um aumento da performance, e eu vou explicar um pouco para vocês o porquê, como não é passe de mágica, é ciência. Um outro que eu sou completamente apaixonada é esse aqui, que é o Corpo Fala, mas eu tenho umas ressalvas para fazer em relação a esse, porque ele tem muitas poses e gestos corporais e as interpretações dele. Então, dependendo da forma, a postura que você assume para ler ele, determina muito o quão eficiente ele é. Se você assumir uma postura de que ele é um dicionário de leitura corporal, que você vai pegar os gestos aqui, interpretar e sair lendo as pessoas, é maior furada. Porque você vai fazer muito erro de interpretação, e eu também vou explicar um pouco sobre isso hoje, como não cometer esses erros de interpretação de dicionários de leitura corporal. O outro, muito transformador, foi esse aqui, A Comunicação Não Violenta, que é um livro que fala da comunicação verbal, e foi a primeira, como eu posso falar? O primeiro passo a passo que eu descobri sobre como usar a comunicação e como a linguagem molda quem nós somos. E aqui eu incluo todas as linguagens, escrita, falada, corporal, imagem, como a linguagem molda o nosso cérebro. Esse aqui é outro muito bom, porque ele traz a inteligência emocional numa linguagem bem corporativa, assim. Então as pessoas falam muito de psicologia, falam muito de habilidades sociais, falam muito de linguagem corporal, mas normalmente numa linguagem quase que esotérica, quase que espiritual, digamos assim, ou quase da parte artística, então o pessoal do teatro, o pessoal... E esse tem uma linguagem bem corporativa mesmo, bem de performance, dado, bruto, assim, que você se assusta e fala, nossa, eu preciso desenvolver isso, eu preciso desenvolver a minha comunicação, porque é a chave para tudo, inclusive para a nossa inteligência emocional. Então foi um livro que, para mim, abriram muitas portas, porque me deu
informações muito importantes em termos de dado estatístico e de argumentos mesmo para as pessoas, para explicar o que eu faço. E esse aqui que eu acho que é para a vida de qualquer pessoa também, que é o mindset, que mostra como a gente... que existem dois mindsets, que um é de crescimento, o outro é o fixo. O fixo normalmente é das pessoas que não desenvolvem habilidades ao longo da vida porque elas acreditam que não conseguem, é por causa da postura que elas assumem em relação ao aprendizado das coisas. E quem tem o outro, que é o de crescimento, mindset de crescimento, normalmente se desenvolvem muito mais, ganham grandes habilidades, se desenvolvem como pessoa e conseguem resultados incríveis justamente pela forma como elas enxergam o mundo, como elas enxergam elas mesmas. Então, recomendo super. Agora, esses aqui que são leituras complementares, principalmente a gente que está falando de oratória, que é esse aqui, do criador do TED, chama TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. É legal porque ele traz umas outras informações em termos de organização do pensamento na apresentação, os dados que estão apresentados no PowerPoint, na lousa, enfim. Então ele traz bem o passo a passo, e aí não só dessa apresentação, mas de como estruturar uma apresentação para falar em público. Esse aqui, que eu uso bastante também, mas eu também tomo o mesmo cuidado do Corpo Fala, porque se você olhar ele só como um dicionário, ele não tem todo o potencial que ele poderia ter. E esse aqui, que fala das expressões das emoções, mas que eu acho bem difícil, essa parte da leitura corporal, da parte de microexpressões, eu acho uma parte super difícil da leitura corporal, porque é cheio de detalhe, e é coisa que eu acho que quem não trabalha com perícia, com interrogatórios ou policiais, enfim, eu acho que não é uma coisa tão palpável e tão fácil, tão eficiente pra gente usar no dia a dia.